Quem tenta criminalizar a ferramenta e não o criminoso não protege a sociedade, protege o controle. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Gustavo Bertolucci, escrito por estatista sonegador, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Um anúncio recente feito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos provocou um impacto na comunidade tecnológica e jurídica ao afirmar que escrever código quando não há intenção criminosa não constitui crime. Essa posição oficial, articulada pelo procurador assistente Matthew J. Galeotti, sinaliza uma mudança radical no modo como o governo norte-americano enxerga o papel dos desenvolvedores no ecossistema digital. O órgão deixou claro que não haverá perseguição contra programadores apenas por terem publicado softwares de código aberto. Ao mesmo tempo, reforçou que seguirá atuando firmemente contra fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e evasão de sanções. Ou seja, contra condutas em que há dolo explícito. O telespectador pode estar se perguntando, tá, mas onde estaria o crime em programar? Qual é a implicação legal de se desenvolver um software aberto? Então, até pouco tempo, a situação era mais complicada para os desenvolvedores de código aberto, pois eles poderiam ser responsabilizados criminalmente se suas criações fossem utilizadas em esquemas ilícitos. E isso criava um ambiente de insegurança jurídica que sufocava a inovação. A mera publicação de uma ferramenta digital poderia se transformar em risco pessoal, mesmo que o autor jamais tivesse intenção criminosa. Na prática, isso significa que inovar em áreas como privacidade ou finanças descentralizadas era quase um salto no escuro, com a sombra de possíveis acusações pairando sobre as linhas de código. Esse ajuste de postura ganha ainda mais relevância no cenário do caso envolvendo softwares como Tornado Cash, que é um protocolo descentralizado que mistura as transações de Ethereum para dificultar a identificação e rastreio de carteiras. Nesse caso, Roman Storm, um dos fundadores, foi condenado sob a acusação de operar um negócio de transmissão e lavagem de dinheiro. A decisão controversa gerou reações de líderes da indústria que passaram a defender a anulação da sentença contra Roman. Segundo Galeotti, se um software realmente opera de forma descentralizada, sem que terceiros mantenham controle ou custódia sobre ativos, não faz sentido enquadrar os criadores como criminosos. Esse raciocínio, embora aparentemente técnico, toca em uma questão muito mais ampla, a liberdade de expressão quando aplicada ao código e, em última instância, a autonomia do indivíduo frente às tentativas de controle estatal. Ao separar a criação de ferramentas tecnológicas de seu eventual mau uso, o DOJ abre espaço para a inovação florescer, sem o espectro constante da criminalização. Estamos diante de um marco que conecta de maneira inevitável a luta histórica pela defesa do código como forma de discurso com o cenário atual da privacidade financeira e da descentralização digital. A ideia de que o código é mais do que uma instrução técnica, de que ele constitui uma forma de expressão intelectual e, portanto, deveria ser protegido pela primeira emenda, se consolidou nos Estados Unidos sob o nome de Code as Speech. O conceito ganhou força especialmente durante os chamados Crypto Wars, nos anos 1990, quando o governo insistia em tratar algoritmos de criptografia como armamentos militares. Sob a justificativa da segurança nacional, códigos de criptografia estavam sendo sujeitos às mesmas restrições de exportação que armas de guerra. Na prática, isso significa que publicar um programa de criptografia na internet era comparável legalmente a traficar armas e explosivos. Cientistas da computação e ativistas protestaram a norma de forma criativa, imprimindo trechos de código em camisetas, canecas e cartazes, demonstrando que, assim como um poema ou uma fórmula matemática, o código também carregava significado expressivo. Era uma crítica direta à ideia de que a linguagem matemática pudesse ser censurada ao bel prazer do Estado. E nesse momento de constante atrito entre o governo e a comunidade de software, Daniel J. Bernstein, então estudante de doutorado, enfrentou o governo americano. Bernstein era obrigado a passar por um burocrático processo para registrar sua criação de criptografia como tecnologia sensível apenas para poder publicá-la online. Com o apoio da Electronic Frontier Foundation, ele processou o Estado e, em 1999, a Corte de Apelações reconheceu que o código-fonte deveria ser tratado como discurso protegido. A decisão não apenas relaxou as regras de exportação, como também pavimentou o caminho para o desenvolvimento seguro do comércio eletrônico e para o fortalecimento das liberdades digitais. O caso Bernstein conseguiu o precedente legal necessário para apoiar outros avanços na causa da liberdade digital. Em 2013, Cod Wilson e o grupo Defense Distributed publicaram arquivos digitais que permitiam imprimir uma pistola em impressora 3D, chamada de Liberator. A ação desencadeou uma batalha jurídica intensa, sustentada na tese de que os arquivos também constituíam um discurso protegido.
Em todos esses casos, a questão central era a mesma. O Estado buscava controlar ferramentas ou conhecimentos alegando motivos de segurança, enquanto cientistas, programadores e defensores da liberdade viam no código uma forma de expressão que deveria estar imune à censura. O presidente de Bernstein deixou claro que o problema não estava no código em si, mas na intenção de quem o utilizava. Essa distinção é essencial e serve de ponte direta para o debate atual sobre criptomoedas, privacidade financeira e a criminalização de desenvolvedores de protocolos descentralizados. Entre os exemplos mais recentes que colocam à prova o conceito de liberdade de expressão aplicada ao código, nenhum se destaca tanto quanto o já mencionado Tornado Cash. Criado em 2019, o protocolo funciona como um mixer de criptomoedas totalmente descentralizado. Em vez de depender de uma entidade custodiante, ele utiliza contratos inteligentes e provas criptográficas chamadas ZK-Snarks, para permitir que usuários rompam o elo entre depósitos e saques, garantindo privacidade em transações feitas em redes públicas como o Ethereum. O modelo de governança era igualmente inovador. Em vez de uma empresa tradicional, o Tornado Cash era administrado por uma organização autônoma descentralizada, cujas decisões são tomadas por meio do token Storm. Na prática, isso significa que nenhuma pessoa específica controla o protocolo, que segue rodando de maneira automática na blockchain. Apesar disso, em 2022, o Tesouro norte-americano colocou o protocolo em sua lista negra, acusando-o de facilitar a lavagem de bilhões de dólares, inclusive fundos supostamente desviados por hackers ligados ao governo da Coreia do Norte. O site e domínio do projeto foram derrubados, o repositório no GitHub suspenso e até fundos de usuários foram congelados por empresas como a Circle. Desenvolvedores ligados ao projeto, como Alexei Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov, passaram a enfrentar acusações criminais e prisões preventivas. Pertsev acabou condenado a mais de 5 anos de prisão na Holanda, enquanto Roman Storm ainda aguarda julgamento nos Estados Unidos, marcado para 2025. Ao mesmo tempo, um tribunal federal reconheceu que contratos inteligentes imutáveis não podem ser tratados como propriedade para fins de sanções, decisão que abriu espaço para que em 2025 as sanções ao Tornado Cash fossem suspensas, ainda que os processos contra indivíduos continuem. É nesse contexto que a nova postura do Departamento de Justiça assume importância crucial. Ao declarar que escrever código não é crime em si, o governo reconhece, ainda que implicitamente, que casos como o do Tornado Cash não podem ser tratados com a mesma lógica de responsabilização aplicada a quem conscientemente opera esquemas fraudulentos. Ferramentas são neutras por natureza. O martelo pode ser usado para construir uma casa ou para quebrar uma janela. O mesmo vale para softwares de privacidade. Eles podem ser utilizados para proteger usuários inocentes de vigilância excessiva do Estado e das corporações, ou para ocultar fundos ilícitos. A responsabilidade deve sempre recair sobre quem escolhe praticar o ato criminoso, não sobre quem criou a ferramenta. O que se observa, na verdade, é uma tentativa recorrente do Estado de estender seu poder regulatório até o ponto de criminalizar a própria existência de tecnologias que reduzem sua capacidade de controle. Foi assim nas guerras criptográficas dos anos 1990. Foi assim com o debate sobre armas impressas em 3D. E continua sendo assim com protocolos descentralizados de criptomoedas. Em todos esses episódios, a luta é pela autonomia individual e pela preservação da liberdade de expressão, mesmo quando ela assume a forma de linhas de código. A decisão recente do DOJ representa um avanço significativo para a proteção da inovação e para a liberdade de expressão. Reconhecer que a criação de código em si não pode ser tratada como crime significa reafirmar um princípio básico: ferramentas não devem ser confundidas com crimes cometidos através delas. Apesar de uma vitória importante, esse lapso de lucidez por parte de um órgão governamental não resolve todos os casos em que o Estado usa da criminalização para mitigar a autonomia do discurso. O mesmo princípio de responsabilizar uma ferramenta pelos crimes praticados usando-a recai de maneira maliciosa contra as plataformas digitais. Hoje, o Estado pressiona plataformas de redes sociais a policiar conteúdo sob a justificativa de combater fake news. O problema é que essa expressão é fluida, subjetiva e muitas vezes usada como instrumento político para silenciar vozes dissidentes. Ou seja, o governo taxa de fake news qualquer discurso que não se alinhe ao establishment e, baseado em princípios semelhantes aos que vemos sendo usados contra softwares abertos, tenta censurar as redes. Exigir que empresas privadas rastreiem e eliminem conteúdos que possam ser considerados falsos por autoridades não é apenas inviável, mas leva à adoção da censura prévia, em que determinados temas passam a ser proibidos de antemão. Esse mecanismo, além de matar o debate público, distorce completamente a função das plataformas, que deixam de ser espaços de livre troca para se tornarem braços do aparato estatal. Embora esse tipo de censura esteja sendo combatida pela atual administração Trump,
Fora da América, a maioria dos governos vem travando uma cruzada sem precedentes contra as plataformas digitais, e não precisamos ir muito longe para acompanhar essa verdadeira batalha campal, já que desde sua posse em 2023, o governo Lula vem tentando a todo custo regular a internet. Episódios como o PL 2630 e o recém-aprovado PL 2628 representam bem a agenda do governo mais honesto desse país, que sempre tentou responsabilizar as plataformas pelo seu conteúdo, para frear a oposição. O reconhecimento de que o código não é criminoso por si só deve ser celebrado como uma vitória, mas também como um lembrete de que a batalha está longe de terminar. O desafio agora é ampliar esse entendimento para que redes sociais, aplicativos e outros espaços digitais também sejam vistos como meios de expressão e não como cúmplices de crimes. O que está em jogo não é apenas o destino de um protocolo de criptomoedas ou de um programador, mas o próprio espaço que a sociedade estará disposta a conceder a liberdade de expressão na era digital. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!